que tem uma lição aqui poderosa para mim e para você no versículo 13. Diz assim, Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, foste chamados. Você foi chamado para quê? Vamos lá, de novo, todo mundo junto. Porque vós, irmãos, foste chamados a quê? Aí ele fala aqui, ó, não useis então da liberdade para dar ocasião aonde? Mas servimos uns aos outros pelo que, igreja? Eu estava meditando nessa palavra, o Espírito Santo começou a abrir a minha mente para uma coisa. Por que às vezes muitas bênçãos e oportunidades de Deus não vêm na nossa vida? Porque eu tenho que entender uma coisa, Deus me chamou à liberdade. Ele chamou você para você ser livre. Foi para a liberdade que Jesus Cristo, o que, igreja? Mas eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à minha carne. Porque o fato de eu estar aqui dentro não quer dizer que eu não sou uma pessoa carnal. Só que as coisas de Deus não adianta, elas são totalmente espirituais. Repita para o seu irmão lá para abençoar, ele fala assim: as coisas de Deus não se apresentam para uma pessoa carnal. Não adianta, as coisas de Deus são espirituais. E se eu estou dentro de um lugar espiritual, mas eu sou carnal, é uma conta que não vai fechar. É uma conta que não vai fechar. É a mesma coisa de você entrar num restaurante que serve um tipo de comida que você não come. Por exemplo, uma vez eu chamei o Felipe. Falei: Felipe, vamos comer um negócio estranho ali comigo. Aí ele foi. Já faz um tempão isso aí, né, Felipe? Quantos anos faz isso, mais ou menos? Mais de 10 anos, né? Felipe era molequinho. Falei: Felipe, eu vou te mostrar um negócio aí. Vamos comer um negócio comigo ali. Aí eu levei ele, né? Aí eu levei o Felipe para comer peixe. Falei: senta aí, Felipe, vamos comer esse negócio aqui. Aí eu comecei a dar uns peixes para ele comer. Rapaz, esse menino começou a fazer umas caras. E fechou a cara. E começou. Moral da história: ficou sentado lá e comeu quase nada. É mesmo, né, Felipe? Só porque não pagava o petit gâteau. Ele falou: rapaz, vou comer logo 5. Aí comeu lá petit gâteau até morrer. Mas a comida não triscava. Por quê? Porque não gosta de peixe. Quem também não gosta de peixe igual o Felipe? Não gosta, levanta a mão. Então se eu levasse vocês para esses lugares, não ia dar certo. Né? Não ia fluir. Aí foi o contrário, um dia que eu levei a Joana antes. Aí eu falei: misericórdia, me arrependi, os bichos comeram demais. Falei: meu pai do céu, já gosta de comer, né? Já gosta. Gente, é gostoso você levar a pessoa para um lugar e ver ela comendo, não é? E ver ela gostando daquilo que você apresentou para ela. Gente, olha, pastor, você é livre, tanto para comer um peixe, quanto para comer uma carne. Você é livre para comer um frango. Da mesma maneira que você é livre para você comer da carne que você quiser, espiritualmente falando, você também é livre para fazer o que você quiser. Você tem que entender que o nível de escolha revela onde você vai chegar. Tem gente que faz as piores escolhas dentro de um lugar que tem as melhores coisas para se comer. Você está num lugar, você está num ambiente de Deus. Nesse momento nós estamos aqui na atmosfera do Espírito Santo. Nós estamos aqui ligados com Deus agora. E Ele tem todo tipo de bênção para te entregar. Mas você não pode dar ocasião à carne nesse momento. Nem aqui dentro e muito menos aonde? Lá fora. Porque o fato de você estar aqui dentro não revela que você não dá ocasião à carne. Eu posso estar aqui em cima do altar, você me vê aqui pregando, mas isso não quer dizer que eu estou aqui, eu sou 24 horas espiritual. Só que eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem ocasiões que nós damos para a carne que vai nos levar para lugares que vão impedir os nossos milagres. Porque olha o que Paulo fala aqui aos Romanos. Volta aí um pouquinho para trás aí. Romanos capítulo 8. Abre aí. Romanos
capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8. O que está escrito aqui em Romanos capítulo 8? Quem achou Romanos 8, diga amém. No versículo 8 também diz: portanto, lê para mim, todo mundo grita. Os que estão aonde, igreja? Não podem. O que, pessoal? Grava esse versículo aí, risca na sua Bíblia aí. Os que estão na carne, os que dão ocasião para a carne, eles não conseguem agradar a Deus. E se eu não agradar a Deus, eu não vou conseguir ver milagre na minha vida. Porque tem gente que está tanto tempo na igreja e não vê as coisas de Deus se mover na vida dela. Ela não vê manifestação do poder de Deus na vida dela. Por quê? Porque se eu estiver dando ocasião à minha carne, eu estou agradando a minha carne. E se eu estou agradando a minha carne, eu estou deixando de agradar a Deus. Não tem como eu agradar a minha carne e agradar a Deus ao mesmo tempo. Isso não existe. Ah, eu estou aqui na igreja agora, chegou a hora de agradar a Deus. Aí eu levanto a mão aqui, parece que vira uma chave, né? Vira uma chave dentro de mim, aleluia. Aí quando eu estou aí na minha casa, eu estou no meu trabalho, eu estou na rua, aí vira outra chave. Aí eu começo a agradar a minha carne. Não tem como, gente. Ou eu me conecto com Deus, ou eu me conecto com o mundo. Não tem como ficar conectado com os dois ao mesmo tempo. É claro e é óbvio que nós somos falhos. Tem hora que a gente dá uma escorregada mesmo. É normal escorregar. Mas quando a gente escorrega e a gente é ligado com Deus, fala: ô Senhor, eu escorreguei aqui, me perdoa. Eu falei, eu fiquei nervoso, eu fiz isso. Mas a pessoa rapidamente ela faz o quê? Ela já pede perdão e ela já volta. Mas tem gente que não, parece que vira a chave e ela consegue naturalmente ficar lá, fazendo a vontade da carne, 24 horas quando ela está longe da igreja, quando ela está longe de tudo, e quando ela volta para cá, ela consegue desvirar a chave de novo. Não adianta, no mundo espiritual Deus te conhece. E os que estão na carne não vai conseguir receber nada de Deus, irmão. Tem milagre que vai descer nesses 2 meses. Levanta a mão, receba aí agora. Tem uma coisa que eu vou te mostrar aqui agora que vai fazer toda a diferença para você nos próximos 2 meses. Só que se você estiver dando ocasião à carne, o milagre não vai vir. Exemplo, Marcos capítulo 5. Olha um exemplo aqui que eu vou te dar. E esse exemplo é bem claro. Marcos capítulo 5, história bem conhecida por nós, viu? Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Engraçado, eu estava ouvindo um pastor falando de pessoas que estão presas na penitenciária, né? Estão numa cadeia. E Deus é forte, né? Deus é poderoso. Deus fala assim: a maior prisão que existe não é a prisão física, mas é a prisão da mente. Tem muita gente presa fisicamente, mas com a mente solta. E tem pessoas soltas, presas à sua mente. A maior prisão é essa aqui, ó. É a qual você não consegue acertar o que tem aqui dentro. É tão difícil entender isso. Se eu estiver na igreja, estiver ali ouvindo a palavra, mas eu estiver dando ocasião à carne, eu não vou ver nada de Deus acontecer na minha vida. É questão de entender. O maior livre é aquele que não dá ocasião ao que vem aqui. Porque aqui todo mundo é tentado. Se você falar que você não é, você é um mentiroso. Todo mundo aqui tem tentações. Todo mundo aqui passa por várias tentações. A diferença é aquele que consegue vencer o que vem aqui. Se você não vence o que vem aqui, já era. Você precisa entender isso. Marcos capítulo 5, quem achou, diga glória a Deus. Eu quero pegar um exemplo aqui bem simples. No versículo 21, que você já deve ter lido na Bíblia muitas vezes. E passando Jesus outra vez, num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão,
e ele estava junto do barco. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. Olha que coisa interessante. Se você pegar a história da sinagoga, a sinagoga odiava Jesus. A sinagoga zombava de Jesus. A sinagoga era contra tudo que Jesus fazia. Por quê? Porque na realidade eles eram religiosos. E eu falo, a religião é uma prática que muitos têm dentro de si que não salva ela. A religião nunca salvou ninguém, nunca vai salvar. O único que pode salvar você é Jesus Cristo. Quando você se submete a Ele, e submeter a Jesus é submeter a sua palavra, e a sua palavra não é uma religião. A religião, ela mexe com a sua mente, ela mexe com as suas vestes, ela mexe com o seu comportamento, mas infelizmente a religião não consegue mudar o que tem aqui dentro da sua mente. Porque a sua mente ela é governada por você. Você é o único que pode governar a sua mente, ninguém mais pode. Só que tem gente que dá a mente dele para o diabo governar. Tem gente que dá o acesso da mente dele para o Espírito Santo governar. Então você que toma a decisão, ou é Deus que governa ou é o diabo. E a sinagoga era voltada, unida com o diabo contra Jesus. Só que esse homem, aconteceu um negócio com ele. A mente dele, ele falou: não, peraí, eu estou vendo minha filha morrendo aqui, e o único que pode fazer alguma coisa por ela é ele. O que ele fez? Ele abandonou o sinagoga, abandonou tudo. E a Bíblia diz que ele se prostrou. Impossível uma pessoa que está ligada à carne, está ligada à religião, se prostrar a Jesus. E ele se prostrou. Quando ele se prostrou, o Senhor já viu que tinha algo diferente com ele. E a Bíblia fala bem claramente aqui que ele conta: minha filha está miseravelmente moribunda. Ou seja, praticamente o que, igreja? Morta. Venha e impõe as mãos para que elas venham sarar. Só que aí no meio do caminho, eu não vou ler essa passagem agora não, você já deve conhecer, do 24 para frente, entrou no caminho a mulher do fluxo de sangue. E só para não ficar no meu comentário aqui, quantos anos mesmo que a mulher do fluxo de sangue estava doente? Quem conhece muito bem essa passagem? Grava esse número. Quantos anos ela estava doente? 12 anos. Bem, vamos pular. Versículo 35. Quando Jesus curou a mulher do fluxo de sangue no 34, no 35, ele parado ali esperando a vez dele. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha, o que está agora dizendo? Está moribunda? O que está agora a filha dele? Está como a filha dele agora? Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas. Vamos lá, não temas. Em outras palavras, você já deu tanto tempo ouvido para esses seus amigos, você já ouviu tanto esses camaradas da sinagoga, agora chegou a hora de você me ouvir. Não temas, não ouça o que ele fala, e crê somente. Gente, olha, pastor, não dê ocasião na carne quando se fala de fé, quando se fala de milagre, quando se fala daquilo que sai do altar. Tem muita gente dentro da igreja e não recebe as bênçãos de Deus porque não crê no que sai do altar. Quando você não crê, porque a sua carne está aflorada. Porque eu não estou aqui para perder meu tempo nem para tomar o seu. Eu estou aqui para mostrar para você: existe um Deus, existe uma palavra, existe uma promessa. E se você crê nela, esse Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tudo que ele prometeu a seu respeito pode se cumprir. E vai se cumprir a partir do momento que você colocar o teu coração nessa palavra. Aí é uma escolha sua. Ou ele ouvia Jesus, ou ele ouvia os amigos da sinagoga. E é a mesma coisa hoje. Ou você ouve a voz que está sobre o altar, ou você fica ouvindo quem está lá fora.
Porque, igual eu falei agora, um pouquinho antes de eu entrar na mensagem, lá fora você trabalha com pessoas que falam mal de Jesus, falam mal da igreja, falam mal do pastor, falam mal da palavra, falam mal disso, falam mal daquilo, falam mal daquilo, falam mal de tudo. Mas eu pergunto, você não é inteligente não? Olha para a vida dela. É simples de você ver. Olha para a vida da pessoa que fala isso para você. Eu te garanto que é uma vida fracassada, uma vida derrotada, uma vida cheia de luta, cheia de problema. Por quê? Uma pessoa que não tem nem o que nem tem nada de Deus para passar para ela, vai passar para você. A pessoa que está falando isso no seu ouvido, ela está simplesmente tentando tirar você do campo de milagre. É igual os amigos de Jairo. Oh, não ouve ele não. Para que você vai ficar aí incomodando o mestre? Deixa ele. Ele não pode fazer mais nada pela sua filha, porque a sua filha está o quê? Está morta. Mas Jesus falou o que para ele? Deixa ele de lado. Para de ouvir ele. Creia somente. E olha interessante agora. Presta atenção agora. Versículo 36. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, e crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse. Porque tinha muita gente lá, sim ou não? Era uma multidão. Quem é que Jesus permitiu que seguisse dali para frente? A não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Quer dizer, tinha uma multidão. Era muita gente. Jesus estava se dirigindo para fazer um grande milagre, só que ele não permitiu que a multidão continuasse. Por que ele não permitiu? Porque a multidão estava como, igreja? Na carne, na incredulidade. E olha para mim, pessoal, aonde Jesus está, não pode ter carnalidade, não pode ter incredulidade. Aonde Jesus opera, não pode dar ocasião à carne. Jesus deixou todo mundo ficar para trás, só ninguém mais segue a gente. E dos discípulos, quantos discípulos Jesus tinha mesmo? Quantos discípulos Jesus tinha? Mas quantos foram? Quem eram esses três? Os mais espirituais, os que estavam mais conectados. E o que chama mais minha atenção agora, presta atenção nisso aqui agora. Presta atenção agora, versículo 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, o que ele viu lá na casa lá? Um alvoroço. E os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais? E o que, igreja? O que Jesus falou pelo Espírito lá naquela casa? A menina não está morta. Mas a menina o que, igreja? Mas olha quem está na carne. Olha quem está dando ocasião à carne. 40. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo agora o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou aonde a menina estava deitada. Você vê, Jesus estava ali, chegando, só estava agora nesse momento Pedro, Tiago, João, o próprio Senhor Jesus e o pai e a mãe. Só que tinha uma multidão lá, mais uma outra multidão, um alvoroço de gente. E ele chegando na casa pelo Espírito, e é assim mesmo que funciona. Quando a gente está no Espírito, a gente fala coisas loucas mesmo, coisas que o mundo duvida. A menina não está morta. A menina somente o quê? Dorme. Todo mundo começou a rir. Aí me chama a atenção uma coisa: como pode? Quando ele chegou na casa, aquelas pessoas que estavam na casa, elas estavam como? Rindo. Como elas estavam? Mas engraçada, pararam de chorar e começaram a rir. Quando a pessoa está na carne, ela é assim, ela fica confusa, é o sentimento confuso. Ela fica rindo e chorando ao mesmo tempo. Sabe o que significa isso? Confusão de sentimento. Como pode a pessoa rir e chorar ao mesmo tempo? Não tem como. Ou eu estou rindo. Se eu consigo fazer isso, as duas coisas ao mesmo tempo, isso é sinal que eu estou emotivo. Eu estou com o meu emocional abalado, aflorado. E na emoção Deus não trabalha. Deus não é emoção, gente.
Olha, pastor, às vezes é por isso que às vezes a coisa não acontece na vida de muitos aqui. Se você estiver aqui no ambiente espiritual, mas dando ocasião à sua carne, as coisas não vão fluir. Eu lembro que eu passei por uma igreja há uns anos atrás aí. Eu fiquei naquela igreja 5 anos, quase 5 anos. O Antônio sabe, a Ana Maria, que eles vieram de lá comigo. Só que vocês não sabem quem é essa mulher aí que eu estou falando, que vocês não viam no horário dela. O pior culto que eu detestava fazer, que eu quebrava minha carne naquela igreja, e cada igreja tem um costume, né? Cada igreja é um costume. Quando eu cheguei no Mabel, né? A maior reunião do dia, que hora era, Rafael? Não, a maior reunião do dia. Qual era a maior reunião do dia? Da manhã ou da tarde? Da tarde. Mabel tinha 25 pessoas de manhã, de tarde. De manhã tinha 10. Você estava lá, Rafael? Você está esquecendo? Escuta. Eu odiava fazer reunião da tarde. Odiava. Quem está comigo, inclusive, sabe disso, que eu não gostava de fazer reunião da tarde. Por quê? A gente acaba de almoçar, uma preguiça desgramada. Eu não sei você, eu sou assim, eu almoço, daqui a pouco eu tô assim. Daqui a pouco eu começo a cochilar. Onde eu tô, eu começo a cochilar. Falo, Senhor, se eu estiver no volante, eu começo a cochilar. Se eu estiver em algum lugar, eu começo a cochilar. Depois do almoço, parece que dá um gatilho em mim e eu começo a ficar sonolento. Quem também é assim, depois que come, fica sonolento? Eu fico também. Aí imagina só, quando eu entrava no culto da tarde, eu já entrava bem assim, ó. Boa tarde, pessoal. Eu não gosto de fazer culto assim. Eu gosto de estar, sabe, ligado. Mas o culto da tarde era sempre um desafio para me quebrar minha carne para fazer. E no culto da tarde, no Vila Verde, tinha uma senhora que dava uma inspiração violenta para minha carne. Porque eu já subia meio com sonolento. E aí, quando eu chegava, eu olhava para o culto, eu olhava para a cara daquela mulher. Quando eu estava pregando mó fé, quando eu olhava para a tiazinha estava assim, ó. E ela fazia esse barulho aqui no culto, ó. E ela pintava o bico todo de vermelho. Eu tô falando que eu sentia daqui. E ela pintava o bico, mas ela pintava o bico de vermelho, mas aqui, vermelho mesmo. E às vezes ela pintava até um pouquinho fora. E quando ela dormia, ela botava a cabeça assim, ficava só o bico pra cima e o barulho. E eu ficava daqui olhando e falava, Senhor da glória. Todo culto ela dormia. Toda reunião ela dormia. Não tinha um culto que ela não dormia. Parecia um espírito. Ela entrava, na hora do louvor ela até ficava acordada. Mas quando sentar na hora da palavra, você sabe quem é, né, Felipe? Ela começava a dormir. Eu falei, meu pai do céu, não estou acreditando nisso não. Toda reunião. Aí sabe onde é que era que ela acordava? Na hora da oferta. Por isso que eu troquei. Antigamente eu recolhia a oferta depois da palavra. Aí agora eu falei, não, agora eu vou recolher antes. Tudo que eu faço aqui hoje foi experiência que eu já tive de anos e anos atrás. Ela acordava só na hora da oferta. Aí ela chegou e falou, pô, Pedro, meu Deus, esse pastor só fala de oferta nessa igreja. Ela também dormiu o culto inteiro, só acordava na hora que eu estava pedindo oferta. Dormiu o culto inteiro. Aí chegou uma hora que eu falei, espera aí, eu vou acabar com essa carnalidade dela, vou acabar com essa festa. Quando eu comecei a pregar, eu vi que ela dormiu, eu descia do altar, eu ia lá no meio do corredor. Quando ela estava dormindo, eu guardei ela, amém! Ela... Todo culto eu fazia isso. E quer que eu falo? Foi essa minha atitude de descer, gritar no ouvido dela na hora que ela estava dormindo, que salvou ela. Que despertou ela. Ela falou, pastor, parecia um negócio. Eu fico na minha casa, eu não durmo, mas quando eu chego na igreja, um sono. Uma coisa. Mas o que é isso? É dar ocasião que é a igreja. Conversar no culto, ocasião a carne. Ficar falando no culto uma coisa contra a palavra do altar, mais carne ainda. Porque você está rejeitando o que vem de Deus. Por isso que não é abençoado. E muitos ainda às vezes nem falam em alta voz, mas pensa. E fica aí pensando. A carne é uma desgraça quando você não sabe controlar. Eu estou pregando para muita gente aqui hoje. Ou você começa a entender isso, ou você nunca vai ver os milagres acontecer na sua vida. Aquele povo começou a rir e chorar ao mesmo tempo. O que o Senhor já nos fez? Sai todo mundo daqui. Só vai ficar aqui dentro quem tiver um espírito.
Todo mundo teve que sair. Quem ficou lá dentro? Pedro, Tiago, João, o Senhor Jesus, o pai e a mãe. E quem também estava lá dentro? A menina. Quantas pessoas? Quando uniu 7, a totalidade de Deus entrou no quarto. A bênção chegou naquele lugar, porque só estavam pessoas conectadas com Deus naquela hora. Aí foi mais tranquilo, né? Porque, gente, olha, pastor, a pior coisa que tem é Jesus querer operar um milagre no meio de onde tem um monte de gente na carnalidade. Olha para mim, quando ele foi entrar na cidade dele, eu não vou ler agora, lá em Nazaré, a Bíblia chega a dizer lá que ele fez muitos milagres, amém? Quem conhece a Bíblia sabe. Ele fez muita coisa lá? Nada. Ele só fez uma coisinha ou outra. E teve que se retirar correndo da cidade. Ele não conseguiu operar na cidade natal dele. Por que ele não conseguiu fazer milagre lá? Porque na hora que ele estava lá ministrando, um carnal se levantou lá no meio da multidão. E olha para o seu irmão do lado e fala assim para ele: não vem carnalidade perto de mim não, fala para ele aí agora. Porque olha para mim, gente carnal tem em todo lugar, viu? Às vezes você está aqui querendo ficar ligado com o Espírito, tem um carnal do seu lado aí falando outra coisa ao contrário. Jesus fazendo lá um milagre, lá querendo operar milagre, um carnal entrou lá no meio e falou assim no meio da multidão: gente, esse aí ó, que está falando que é o Filho de Deus, ele não é o filho de Maria e José? Hein? Ele não é aí, ó, a família dele está aqui, ó. Esse aí é aquele Jesus que nasceu aí, ó, que andava aí pela rua brincando. Como que ele é filho de Deus? Aquela voz matou o milagre lá. Aí o que Jesus fez? O que ele fez? Foi embora. Se você pegar na Bíblia, ele nunca mais voltou lá. Pega uma história que ele voltou para lá. Me mostra. Ele já voltou em Cafarnaum muitas vezes. Voltou em Jerusalém muitas vezes. Mas lá, nunca mais. Por que ele não voltou mais lá? Porque no meio da carnalidade ele não consegue operar. Quem está entendendo a palavra, pessoal? Não adianta, gente. Ou você está aqui para assumir a palavra, ou você não está. Ou você está aqui para confiar, ou não está. E não adianta você ficar falando ou pensando. Você tem que vencer a sua carne. Você tem que entrar no Espírito. Você tem que se esforçar para isso. Porque senão você nunca vai experimentar um milagre na sua vida. Você não vai pisar na terra dos milagres nunca. Jesus fez aquele povo carnal todo sair. Eles não viram milagre na vida deles. Eles não puderam contemplar. Por quê? Não tinham espiritualidade para isso. E olha que forte aqui agora. Presta atenção nisso aqui agora. Nós paramos no versículo. Vamos ler aqui. Leia para mim. Qual que nós paramos, gente? 40. Vamos lá. E diz aqui, vamos lá. Lê para mim agora aí. 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe. Olha o que ele falou. A menina estava deitada, dormindo. Talita cumi. Que traduzido é: menina. O que Jesus falou para ela? A ti te digo, levanta-te. E o que aconteceu? Logo a menina se levantou e andava. Pois já tinha o que, igreja? Quantos anos já tinha, pessoal? E assombrava-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que a ninguém soubesse. E disse que lhe dessem de comer. Irmão, olha para mim. Jesus operou um milagre. A menina morta. Ele falou com a menina morta. A menina ressuscitou. Por que ressuscitou? Porque ali dentro só estavam pessoas ligadas no Espírito. Aí eu fiquei meditando nisso. O Espírito Santo falou assim para mim no meu coração: você percebeu quantas pessoas estavam dentro da casa? Quantas pessoas tinham lá dentro? 7. O número 7 é o número de quem, pessoal? É o número de Deus. Mas você já percebeu que até agora no meio da mensagem circulou um número o tempo todo? Desde que eu comecei a pregar? Que número circulou o tempo todo da mensagem? Vamos lá, vocês estão ligados ou não estão? Quem está aí, diga bem. Qual foi o número que circulou a mensagem o tempo todo até agora? Aí eu fiquei pensando, Senhor, por que o Senhor está fazendo esse número aparecer toda hora? Porque olha para mim, quando Deus quer te dar uma coisa, você tem que cavucar, tem que procurar. Aí Deus falou para mim assim: eu tenho um outro segredo para você.
E eu quero passar isso para vocês aqui agora. Aí Deus começou a falar para mim: você sabe qual é o significado do número 12 na Bíblia? Alguém sabe? O que o número 12 representa na Bíblia? Alguém tem ideia aí, igreja? Só vou dar alguns exemplos aqui. Depois eu vou entrar em umas passagens aqui. Os filhos de Jacó. Quantos filhos de Jacó teve mesmo? 12. Eles deram origem às 12 tribos de Israel, que governa e rege o mundo. Presta atenção no que eu vou falar. O Senhor escolheu quantos discípulos mesmo? Que lá na frente se tornaram os 12 apóstolos. Que o que? Começou o evangelho no mundo, o cristianismo no mundo. Olha só, 1 Reis capítulo 18. Abra aí. 1 Reis capítulo 18. Olha que interessante isso aqui. Primeiro Reis capítulo 18. Aqui fala quando Elias enfrentou os 450 profetas de Baal. Olha, pastor, os profetas de Baal, pessoal, ligado com Baal. Coitados. Um Deus que tinha boca, mas não falava. Tinha olhos, mas não via. Mãos, mas não fazia nada. Eles clamaram Baal à madrugada, porque eles começaram a levantar o altar para Baal de madrugada, e começaram a gritar Baal desde as 5:30 da manhã. Ficaram até que hora clamando Baal? Até meio-dia. Que número que é o meio-dia? Vai segurando aí, vai segurando. Aí, quando chegou lá meio-dia, por que meio-dia? Você vê que as orações mais feitas no mundo todo é meio-dia e meia-noite. Porque é quando um ciclo vira do dia. O diabo mais trabalha é na meio-dia e é a meia, porque vira o turno. Não é um turno qualquer, é um turno espiritual que mexe. Presta atenção no que eu vou falar. Já já você vai entender tudo que eu estou falando. Aí quando Elias vê que eles já estavam exaustos, falou para eles assim: pode parar. Já tiveram tempo suficiente para esse Baal responder vocês. Aí ele chama eles para ajudar ele a montar o altar, para que Deus respondesse com fogo. Só que o altar tem que ser montado do jeito que Deus manda. Aí Deus manda ele montar o altar, e ele faz exatamente o que está escrito aqui, capítulo 18. Quem achou 1 Reis 18, diga glória a Deus. Vamos ler aqui a partir do versículo 30, e fala o seguinte: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E eles fizeram o quê? Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou quanto aí? 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de quem? Ao qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. Presta atenção. Jacó não teve 12 filhos por acaso. Os filhos de Jacó não formaram as 12 tribos de Israel por acaso. Ele não colocou 12 pedras no altar por acaso. Jesus não escolheu 12 discípulos por acaso. Nada aconteceu aqui por acaso. Pastor, por que você está falando tudo isso? Levanta a mão direita e receba o que eu vou falar aqui agora. Que Deus mandou falar para a igreja aqui agora. É o que vai acontecer nesses dois meses final desse ano. Levanta a mão e receba. O número 12 é número de governo. Levanta a mão aí agora. Eu estava meditando e falando com Deus. Sabe que Deus falou falar para a igreja? Chegou a hora de você começar a governar a sua vida. Levanta a mão, chegou a hora de você ter unção de governo sobre a sua vida. Jesus usou os 12 discípulos para governar esse mundo, para levantar o cristianismo. Usou as 12 tribos de Israel para ser o fundamento do mundo. E o engraçado, que quando Jesus ele entra, né, no meio do caminho de Jairo, para ser levado para cá de Jairo, para poder curar a filha, a mulher do fluxo de sangue entra no caminho. E ela estava quanto tempo mesmo daquele jeito?
E a Bíblia fala que ela foi curada, mas de que forma? Pastor, ela foi curada? Foi. A Bíblia diz que ela tocou na orla de Jesus e ela recebeu a cura. A orla está onde? Lá embaixo. E ela tocou pela frente e por trás. Olha a revelação que eu vou falar aqui agora. Ela tocou atrás e recebeu o milagre. Aí ele entra no quarto da filha de Jairo. A filha de Jairo estava onde, pessoal? Atrás ou na frente? Na frente. Mas sabe o que Deus mandou falar para a igreja? Eu sou o Deus de governo no passado. Eu sou o Deus de governo no presente. E eu sou o Deus de governo no futuro. Levanta a mão, Deus, Ele quer fazer você governar. Ele quer colocar uma autoridade sobre a tua vida agora. Levanta a mão aí agora, receba o que eu vou falar aqui agora. Deus, Ele quer colocar uma unção de governo. Pastor, mas é uma unção de governo? Mateus capítulo 26. O número 12 representa governo. A unção de governo. Mateus capítulo 26. Vou te dar um outro exemplo aqui para a gente fazer oração. E aí eu termino. Mateus 26. Quem está tomando posse aí, diga glória a Deus. Mateus capítulo 26. Mateus 26. Geralmente quando a gente faz um jejum, quantas horas a gente faz? Normal. Pelo menos eu. 2. Eu não entro em jejum para fazer menos que isso. Eu não entro para fazer menos que isso. Olha, pastor, irmãos. É pro forte que você vai ouvir agora. Jesus foi entregue por Judas. Acho que um dos piores momentos para Jesus, né? Porque a pior coisa que tem é ser entregue por um amigo. É ser entregue, né? Por alguém que você menos espera a traição. Porque, olha, pastor, ele podia esperar qualquer coisa de todo mundo. Ele podia esperar do Caifás, do Anás, podia esperar do Pilatos, podia esperar de qualquer um. Mas do discípulo é difícil. É ou não é? Daquele que está ali, jura lealdade, e de repente você vê a pessoa com espírito de traição. É terrível. E ele estava ali, mas ele sabia que esse momento ia chegar. Mas o forte, eu quero que você veja agora. Mateus capítulo 26, quem achou, diga glória a Deus. O versículo 51 fala o seguinte: quando Pedro pega a espada, porque iam pegar Jesus, e ele corta a orelha do soldado, olha o que o Senhor Jesus fala para o Pedro nesse momento. Mateus 26, 51 diz: e eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada, ferindo o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar meu Pai, e Ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Levanta a mão, receba o que eu vou falar aqui agora. Ô Pedro, tá tudo sob controle, rapaz. Não tá nada fora do controle, não. Eu tenho o controle nas minhas mãos. Eu tenho o governo nas minhas mãos. Você pensa que eu não poderia agora mandar 12 milhões de anjos? Levanta a mão aí. O número 12 significa governo. Uma unção de governo. Quem está pegando o espírito da palavra? Diga glória a Deus, pessoal. Mas isso aí é só para quem crê. Isso é só para quem não dá ocasião à carne. Isso é para quem vai viver a palavra. Isso é para quem está no espírito. Quem está crendo nessa palavra que eu estou falando?